Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar dos livros que eu peguei gratuitamente lá naquela promoção do TikTok. Para quem não se lembra, lá no final de 2024, lá em dezembro de 2024, né, o TikTok distribuiu 100 mil livros gratuitamente lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E eu, claro, fui lá porque, né, livro de graça é sempre bom, principalmente que agora os livros estão bem caros. E é sempre bom passar uma humilhação, né, um perrengue de vez em quando para ter alguma história para contar no futuro. Mas vamos lá, né? O vídeo vai ser curtinho, né? Porque eles só disponibilizaram 5 livros para pegar, né? E claro, os títulos eram aquilo que estava hitando lá no TikTok naquele momento, né? Então também acabei pegando também livros que naquela época estava com hype maior e acabou chamando minha atenção. Dos 5 livros que eu peguei, eu só li apenas um, né? Os outros 4 eu ainda vou ler assim em algum momento, né? Eu não leio assim tão rapidamente, minhas escolhas de leitura são bem aleatórias. Mas eu vou apresentar para vocês na ordem de livros que eu acho que eu vou gostar quando eu ler, né? Por que disso? Porque, como eu falei, eu peguei no hype lá de dezembro de 2024, né? Já passou um ano, eu já vi algumas críticas sobre algum desses livros, e alguns desses livros eu já estou com uma visão negativa, então minhas expectativas já baixaram bastante em relação a dezembro de 2024. Então, assim, vamos lá, né? Os dois primeiros são livros que eu ainda tenho expectativa que quando eu ler eu vou gostar bastante, que é o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Mesmo tendo visto uma ou outra crítica um pouco mais negativa em relação a esse livro, no geral eu vejo críticas bem positivas e eu ainda tenho muita curiosidade para ler ele, e com certeza vai ser uma boa leitura. Provavelmente uma leitura um pouco mais pesada, mas quando eu tiver uma cabeça assim para ler esse livro, com certeza esse vai ser uma opção. E o próximo livro que é completamente diferente é esse Amêndoas, que eu acho que eu vou gostar, né? Ainda tem, eu acho que esses livros fazem parte daquele lá da literatura de cura, né? Talvez eu até leia esses dois juntos, porque um é mais pesado, aparenta ser mais pesado, né? Algo mais denso, e esse aqui aparenta ser mais leve, né? Então é sempre um bom equilíbrio. Eu gosto muito de equilibrar leituras um pouco mais densas com outras coisas mais leves. Agora o próximo livro eu não estou mais com grandes expectativas, eu estou achando que vai ser ok para mim, né? Eu ainda não li, mas que é o Torturado do Itamar Vieira Júnior, né? Esse livro recebeu muitos elogios assim quando foi lançado, né? Vendeu bastante, né? No livro que eu tenho aqui tem quase 1 milhão de cópias vendidas, né? 850 mil exemplares vendidos, então para a editora colocar isso na capa é porque vendeu muito, muito, muito mesmo. Mas logo depois desse auge de elogios também vieram algumas críticas bem pertinentes em relação a esse livro. Então minhas expectativas já baixaram e também baixou um pouco depois que eu descobri que não é exatamente um livro fechado esse aqui, né, que tem tipo uma continuação, né. Então isso também já me desanimou um pouco, né, porque eu tô um pouco cansado de tudo precisar ter continuação. Já o último livro que eu não li dos 4 é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. A ordem está de acordo com a expectativa, e minha expectativa em relação a Tudo é Rio está a mais baixa possível, né. Na época que eu peguei esse livro, né, ele estava ainda num certo hype lá no TikTok e nos canais literários no geral também. E também pessoas do meu dia a dia estavam lendo esse livro. Porém, quem acompanha aqui o mundinho do Booktube ou canais assim de tretas literárias e etc, ficou sabendo que a Tatiana Feltrin fez um vídeo assim detonando esse livro, que eu vi o vídeo, né, eu ri até um pouco dos comentários que ela faz, quando ela fala mal dos livros, acaba ficando também muito divertido, né, eu gosto quando esses influenciadores colocam a real, assim, se gosta ou não gosta, cada um da sua maneira, claro, mas é sempre bom quando tem esse sinceridade, transparência de falar não gostei por isso, isso, isso. Pode ser uma maneira mais radical, igual a Tatiana Feltrin, pode ser de uma maneira mais suave, mas o importante é sempre manter essa transparência, né? Mas voltando aqui ao Tudo é Rio, então com essa resenha da Tatiana Feltrin, o livro voltou a ficar em destaque, vamos assim dizer, né? Claro que negativo. Então, assim, eu não sei, assim, se eu vou concordar 100% com o viral, assim, do que a Tatiana falou, mas um dia eu vou ler esse Tudo é Rio para confirmar, né? Eu acho muito engraçado de um comentário que a Tatiana faz naquele vídeo, né? Muito interessante, na verdade, que ela fala sobre um período da literatura aqui nacional, né, que todo mundo tinha que sofrer bastante nos livros, né, tinha que passar por um sofrimento grande para a literatura ser validada, vamos por assim dizer. E acabou me lembrando da minha experiência do A Vegetariana. Eu me lembro assim que foi uma experiência que eu achei um livro muito violento e acabou não fazendo sentido o nível de violência que aquele livro apresenta para mim. Então minha experiência ali na Vegetariana, né, que a autora até ganhou o Nobel de Literatura anos depois, né, acho que nos últimos anos ela que foi uma das ganhadoras. Aí essa fala da Tatiana me lembrou muito
muito a minha experiência de leitura do A Vegetariana, né, que é mais ou menos aquele excesso de violência que é mais pra vitimizar, né, pra deixar bem claro que aquela protagonista é a vítima, que é a mocinha, né, então ela tem que sofrer muito. Pelo menos agora de memória essa é a minha lembrança de ler A Vegetariana, né, de ter visto aquelas cenas de violência e acabar ficando achando tudo sem sentido. Mas A Vegetariana também é um tipo de livro que divide opiniões, né, não é um consenso assim no geral. Então um dia eu vou ler Tudo é Rio e confirmar se eu concordo ou não com a polêmica que a Tatiana levantou no vídeo dela, ou concordo com as pessoas que gostaram do livro. E o último livro que eu peguei gratuitamente no TikTok que eu já li é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro é muito bom, gente. É, assim, a Eunice Paiva, meu, até hoje eu me lembro de algumas cenas aqui desse livro, muito, muito bom. Quem gostou do filme, vem ler o livro que você vai ver mais detalhadamente quem é a Eunice Paiva. É um livro que vale muito a pena ser lido simplesmente para conhecer a história de uma mulher muito admirável e, meu, é maravilhosa. E a história de vida dela é muito boa, e realmente dá pra ver lendo o livro o porquê da história ter se transformado em filme, porque realmente é digna de filme. Mas assim, né, o filme pega apenas o período da vida da Eunice e destaca bastante, que é o pré-desaparecimento do Rubens Paiva, o momento que ele desapareceu e foi morto, e a reação dela e como que ela foi lá pro DOPS, mas passa brevemente para a vida posterior dela, pós morte do Rubens Paiva, né? A gente só tem alguns flashes dela, né? Aqui a gente tem mais detalhes do ativismo dela em relação aos indígenas. E assim, né? Quem gostou do filme, mais uma vez, já leu o livro. E para quem não gostou do filme, também vale a pena ler o livro, né? O livro é muito melhor e a Eunice é uma pessoa admirável, uma pessoa digna. E você, aí, quais perrengues você já passou para ter livro de graça, livro promocional, livro com desconto bom? Conta aqui nos comentários. Muito obrigado para quem conseguiu assistir até aqui. Até!